Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Bem-vindos ao Ponto Zero, o programa do Dr. Walter Trebits. Hoje, quem não sabe ainda, Dr. Walter é professor de universidade, agente transformador da sociedade e também coordenador do Grupo Cron. Tudo bem, Dr. Walter, querido meu amigo, como vai você? Tudo ótimo, tudo bem com você, Cris de Pascoal? Tudo bom, Dr. Walter Trebits? Tudo ótimo. Mais Hoje nós uma temos... sexta-feira aqui, juntos, para apresentar aqui um tema para as pessoas refletirem, que é a nossa missão aqui, contribuir com muito carinho, e vamos lá. Mensagens galácticas. Quem as recebe, Walter? Conta pra gente. Qual a Bom, finalidade desse tema? antes de eu iniciar o tema, eu só queria passar aqui umas 2 ou 3 informações referentes às nossas lives anteriores, que eu li os comentários e parece que eu não fui claro com uma ou outra coisa, que deixou dúvida ou questionamento. Eu já esclareci isso numa outra live que eu fiz, mas não é a nossa aqui, que é própria que foi abordado esse assunto, foi tocado nesse assunto. Uma pessoa citou os 3 dias de escuridão, no sentido, né, de que eu, com o seguinte argumento, que eu falo só do positivo, que tudo vai dar certo e tudo mais, e que eu citei os 3 dias de escuridão. Eu quero deixar bem claro para vocês que os 3 dias de escuridão é um dos eventos, se não o maior, um dos mais positivos que pode ocorrer com o planeta. Tá? Então, quando se fala de escuridão, é simplesmente o interromper da luz, mas não são as trevas. E essa escuridão não é uma escuridão expiatória, e sim uma transformação física do movimento do planeta. Tá? Então, vou deixar isso claro para vocês. Uma outra questão também que foi dita aqui nos comentários, que de uma forma irônica e até agressiva, que as pessoas estão mais de 70 dias, né, diante lá de um determinado local aqui, que a gente nem vai dizer, mas todo mundo sabe, e que por conta disso cuidaram dessa manifestação com certo desprezo, ou como se a gente não considerasse isso. E quase como se eu tivesse que estar lá também, eu não estou sabendo da realidade. Eu quero deixar claro que se tem gente há 70 dias na frente de algum lugar, eu estou há 20 anos dizendo, tanto eu quanto a Ângela e outros mais, para as pessoas se transformarem, contribuindo para as pessoas crescerem. Então, o nosso trabalho não tem 70 dias. Vocês multiplicam aí 365 por 20, no mínimo, que é o tempo que a gente está trabalhando com isso. E, infelizmente, uma boa parte ainda não entendeu isso. Tá? Então, quem me cobra os 70 dias, ou alguma atitude, ou acha que eu estou insensível a isso, não estamos, não. Tá? Só entenda que o nosso trabalho é muito mais longo do que 70 dias. Tá? Então, a gente precisa esclarecer esses pontos, porque a gente, às vezes, recebe algum tipo de ataque, algum tipo de incompreensão, e também deixar o recado que o pessoal que não sintoniza com o que a gente fala aqui, tem todo o direito de seguir o seu caminho, e não perder tempo, né, com nada, nem conosco, nem com ninguém. Tá? Não percam tempo, procurem aquilo que sintoniza com vocês. Se não sintoniza, troca de canal, como se fala antigamente. Nós recebemos todos aqui, todos são bem-vindos, são muito queridos, é com muito amor, é com muita gratidão que a gente recebe todo mundo aqui, mas quem não sintoniza com o que a gente diz aqui, e pode acontecer e acontece, procure aquilo que é melhor para você. Não perca seu tempo, o tempo já esgotou, tá? Então, não use o seu tempo para ver coisas que não tocam seu coração, que não fazem parte, tá? Até porque a reação negativa, ela volta para quem está tendo essa reação, isso não vem para nós, tá? Mas a gente lamenta porque o nosso trabalho aqui é feito com amor, com dedicação, com o peito aberto, dentro da verdade, daquilo que a gente conhece, que pode sim transformar um dia, de acordo com o nosso próprio conhecimento, nós também estamos aprendendo. Mas é isso, quero deixar isso para vocês aí, né? Foi só um rapidinho aí em relação ao passado, e vamos lá para o nosso tema, né? Mensagens galácticas e quem as recebe, né? A finalidade desse tema
né? E é contribuir para que as pessoas possam não só entender o que é uma canalização séria, como entender como aproveitar o seu conteúdo, sem com isso criar crenças, ídolos ou gurus. Existem pessoas que trocaram a religião pela devoção a seres que enviam mensagens, e isto é exatamente o que eles não querem, né? Então, a finalidade de falar hoje um pouco do que é uma canalização de verdade é mostrar para vocês, né, não só em relação ao seu conteúdo, como o que ele expressa e o que ele significa, né? Então, as mensagens galácticas que vêm hoje não são destinadas a criar novas religiões ou novos fanáticos, ou novos seguidores, e sim a consciência do ser humano. E aí, aqui para frente, vocês vão ver o que significa cada uma delas, no sentido do seu conteúdo, para que não haja engano ou não se deixem enganar. Porque aí a gente também vai falar daqueles que dizem que são canalizações, e só pela forma de falar a gente já sabe que não é canalização, é uma coisa da persona, é uma coisa da pessoa. Ô, Walter, qual o sentido das canalizações ou mensagens recebidas por certas pessoas? Preparar a humanidade para o presente e para o futuro, com uma real possibilidade de convivência pacífica entre seres no universo e especialmente aqui nesse planeta. Permitir que haja abertura e a criação de uma consciência maior ao ser humano. O que nós estamos vivenciando até hoje? Né? Uma indução a uma psicopatia coletiva vinda, né, com uma indústria de comunicação, né, obscura, de tal forma que o ser humano, nessa psicopatia voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, a maioria, a grande massa, é insensível às coisas da vida, ao mundo, ao seu semelhante, né? Então, ao século XX, o século XX materialista, embruteceu muito o ser humano, virou sinônimo de status ser insensível, virou sinônimo de status mostrar para os outros que, né, ver a desgraça humana é apenas um fato, que isso não me toca, né? Até se foi, né, está deixando de ser, mas foi sinônimo de vergonha você se sensibilizar com a morte ou com a violência e tudo mais, que é um dos carros-chefes da indústria cinematográfica, né, da indústria de mídia. Então, hoje você conversa muitas vezes com uma pessoa e existe um fato trágico na rua acontecendo, um acidente, coisa e tal, a pessoa olha para aquilo com indiferença, quase como se ela fosse alguém que lida com a morte, assim, de uma forma totalmente blindada, sem sentimento nenhum. Ah, mais um que foi, merece mesmo, sabe, aquele tipo de comentário. E isso é um exemplo da insensibilidade do ser humano versus aquilo que ele precisa realmente sentir pelo seu semelhante, pela vida. E essa relação de consciência está abrindo os campos conscienciais, os campos desta melhor sensibilidade, né, de a gente entender a vida, e essa sensibilidade também em relação aos animais, à natureza, ao mundo, né, ao seu convívio, né, no mundo, na sociedade e tudo mais. Então, essas canalizações, elas não são recentes, elas são bem aí, podem chegar aí sem erro, há mais de 40 anos, estão acontecendo intensamente, né, por via, só que no início aí foi desconsiderado, foi considerado coisa de pessoas, né, que não tinham a confiança da sociedade em relação até à sua própria sanidade. Entretanto, cada vez mais pessoas estão entendendo, estão compreendendo, estão aproveitando, estão, inclusive, se tornando canalizadores honestos destas mensagens. E essas mensagens estão sendo dadas justamente para essa oportunidade, e uma oportunidade de um crescimento voluntário, um crescimento de cada um de nós, né, no sentido do nosso esforço. Claro, mais uma vez eu deixo aqui a minha opinião, o meu acho, o Walter achando, que em determinado momento vai haver um impulso coletivo que não adianta esperar, porque se você não estiver preparado, esse impulso coletivo, ele vai contribuir sim
mas quem não tiver desperto não vai nem perceber ou não vai aproveitar. Mas também vai acontecer sim, porque o tempo já acabou, né? Já não tem mais como ficar esperando todo mundo, né? Decidir o que quer de verdade. Então, uma hora isso aí vai ser decidido em nome de um grupo. E esse grupo que tiver a decisão, ele vai ser guiado, vai ser conduzido, né? Não digo escravizado, mas ele não vai ter independência consciencial ou de pensamento ou condições de fazer isso. Enquanto que os demais que estão se esforçando, estão trabalhando essa independência, vão aproveitar isso e fazer isso uma ação conjunta, porque é isso que as grandes canalizações sendo feitas estão dizendo para nós, e quem está mandando a mensagem vai querer participar conjuntamente conosco dessa transformação. Bacana. Ô, Walter, as mensagens canalizadas respeitam que tipo de foco e sintonia? Uma mensagem verdadeira de um ser galáctico, ela fala do amor, da ética, do equilíbrio, da compaixão, da empatia, e nada se relacionando à culpa, à censura, à cobrança, julgamento ou catastrofismo. Então, qualquer mensagem galáctica autêntica, que é uma verdadeira canalização de um ser ascensionado, um ser de uma oitava superior, que participa não digo guiando, mas disponibilizando elementos para abrir a nossa consciência, ele não traz desalento, ele não acusa, ele não censura, não culpa e muito menos faz previsões catastróficas. Até porque, gente, vamos usar um pouco a inteligência, uma questão bem racional. A catástrofe, se for para acontecer, ela vai acontecer com previsão ou não. Né? Então, assim, se for para acabar alguma coisa em determinado momento, ela vai acontecer, você não vai poder fazer absolutamente nada. Então, não faz nem sentido, né, se prever isso da forma que está se fazendo, que é nada mais que a patrocinar a indústria do medo, né, do pavor, deixar as pessoas em pânico. Do contrário, porque, assim, se acontecer na dimensão que muitos colocam, você não vai poder fazer nada, você não vai ter reação, você não vai ter forças, né? Você vai estar entregue a uma situação catastrófica, acabou, né? E tudo mais. Então, isso não cabe com a nossa realidade presente, com a nossa linha do tempo, com aquilo que a gente realmente está vendo construir, está participando da construção. Agora, né, a ligação de cada um é o que vai fazer ele viver. Né? De repente, um grupo gigantesco aí que ainda quer isso, vai ver isso. E pode ser que não veja nem no planeta Terra. Pode ser que eles sejam transportados para um planeta em que essa seja a base de transformação lá. Então, vão vivenciar. Né? Estão esperando, né, cataclismas, estão esperando catástrofe e tudo mais, vão encontrar, né? Porque é o desejo de si. Como vocês veem, isso é muito forte. Né? Naquilo que a gente se liga é aquilo que a gente vai encontrar. Né? Então, se vocês querem realmente, né, viver, né, num paraíso, né, faça que esse paraíso faça parte do seu coração, do seu sentimento, né, e do seu querer. E essa sintonia, para essa sintonia, a gente construir ou contribuir com a construção de um planeta, né, de acordo com aquilo que, né, seja mais elevado, né, mais consciente e seja útil, né, para nosso crescimento, né, e não uma gigante perda de tempo, como está acontecendo aí, né, que uma parte escura ainda quer forçar, quer descer, né, quer densificar, quer deturpar, quer derrubar os valores. Então, vamos lá, vamos atrás desse melhor para que tenhamos o melhor. É verdade. Você falou uma coisa bastante interessante, Walter. Você vê que 2012 foi um ano assinalado para o final de um mundo, né, do planeta Terra. E eu sempre vim falando lá dentro do programa Enigmas, que eu apresentei e apresento com a Kátia há 15 anos já, que haja o fim do mundo da miséria, o fim do mundo da falta de ética, o fim do mundo do medo, né? O fim do mundo da infelicidade, o fim do mundo da miséria, né? Esse é o final do mundo que a gente quer. Que haja um mundo de luz, de harmonia, de tranquilidade e de prosperidade para todos os seres humanos, né? E para tudo que vive, porque afinal tudo que vive é sagrado, né? Então, o que eu vejo claramente, que eu queria comentar com você, Walter, é que assim, parece que vende muito e dá muitos views na internet falar de catástrofes, né? De fazer profecias fakes, né? Que nunca ocorrem, porque essas pessoas parecem que têm
querem fugir da própria realidade, de olhar para a própria vida, para ficar achando que, se acabar o mundo de forma coletiva, ela vai estar bem. Não, gente. Na verdade, cada um de nós vamos entrar no padrão de onda que nós ressonamos o tempo todo, não é verdade isso, Walter? O que as pessoas precisam entender, as pessoas que curtem esse tipo de assunto, ou estão ligadas a esse tipo de assunto, deixa de ser ingênuo e achar que isso vai acontecer com o outro, tá? Vai acontecer a catástrofe, vai ser bem longe, numa praia que não é a minha, né? Num continente que não é meu, né? O plano do pensamento e do sentimento, ele está aí dentro da sua sala, do seu lado, na sua frente, tá? Você não precisa da materialidade ou de um sistema racional de ligação, né, física da vida para você se envolver no mal, nesse mal, né, nesse ruim. Você não precisa disso. Então, assim, cuidado, porque, de repente, né, nós vamos ter um mundo com uma divisão, um verdadeiro muro existencial entre quem quer a expiação e as provas, insiste nisso, e quem já ascensionou. E se esse muro, se realmente, ainda que simbólico, subir muito, um não passa para o lado do outro. E aí, nós vamos ver pessoas muito perto sofrendo e não conseguindo compreender ou ultrapassar essa linha, mesmo que seja um pedido final. Então, cuidem-se, não sejam ingênuos, não pensam que vocês são blindados, as pessoas são blindadas, né? Procurem, sim, as melhores informações, as informações que edificam o seu dia a dia, que trazem o positivo para você, que você possa, inclusive, compartilhar desta forma, porque logo cedo, abrir uma tela de vidro e ter uma informação, uma notícia, de algum drama social que acontece, você vai replicar isso o dia todo, ou em seguida, já dentro da sua casa, diante da sua família. Então, mais de tudo, é não entrar em contato com o negativo. Não é que você vai viver um mundo artificial e desconectado da realidade que está acontecendo. Mas não faça uso disso como uma mola mestra, um objeto motivador do seu dia a dia, porque você vai ser o quê? Alguém que vai estar transportando o negativo. Verdade. E isso, mais uma vez, eu trago para vocês, né? Isto é fato ocorrido, o que ocorre. Isso não é força de expressão, não é discurso, isso é fato. Então, policie os seus sentimentos, aquilo que você se liga e faça uso disso. E assim mesmo não vai ser uma tarefa tão fácil, porque nós estivemos sendo bombardeados tanto tempo. Se a pessoa hoje tem, 50 anos de idade, a vida, durante mais desses 50 anos, ela foi bombardeada por algo para lhe motivar o negativo. Então, não é assim tão instantâneo, mas se existe o exercício, como eu disse aí no passado aí recente, que eu falei com vocês aqui, se 50% do seu sentimento, do seu pensamento, durante um dia, for positivo, você já está no caminho. Você já tem grandes condições de uma melhor conexão. E eu não digo isso para mim aqui, nem para a Ângela, tá? É para cada um, é para você. Quando a gente fala isso aqui, não é que a gente está defendendo aqui, né, um movimento, né, uma bandeira. Não, a gente está defendendo o ser humano, cada um de nós. Então, quando é dito aqui, é dito para cada um de vocês. Por isso que precisa ter a sintonia, por isso que eu passei o recado no início. Quem não sintoniza com o que a gente está falando aqui, né, procure a sua sintonia, porque isso é para cada um de nós, né, não é um pensamento, não é uma ideia a convencer alguém. Use para sua reflexão e para sua transformação, se isso for bom para você, se isso te tocar, né, se realmente pegar, né, no ponto onde você pode aproveitar. Ô, Walter, como podemos distinguir uma mensagem canalizada autêntica e uma origem de uma mensagem falsa? Exatamente pelo seu conteúdo. Sim. Mensagens de canalização ascensionada, ela vai falar do ser humano na sua construção.
Uhum. Ela não vai falar no ser humano no seu negativo. Verdade. Lembrem de uma coisa, você só cuida de uma doença pela saúde. Você não cuida de uma doença falando dela, ou culpando ela. Então, as mensagens canalizadas, elas tentam trazer para a gente a saúde emocional e a saúde psíquica. Uhum. E despertar na gente uma ideia, não uma ideia, mas um sentimento de resgate, de reavivação do amor que nos é próprio. Que o ser humano nasceu com a essência do amor em si, do amar o próximo, do amor incondicional e por aí vai. Mas a sistemática pela qual nós, né, viemos para 3D, isso aqui, material, né, toda a nossa passagem, tudo mais que qualquer ser humano encarnado aqui sabe bem, que eu não preciso explicar, né, bloqueou, adormeceu, retirou, apagou, ou tenta impedir tudo isso. E uma mensagem verdadeira canalizada, ela fala da expansão do ser humano e do aproveitar do nosso melhor. Inclusive, uma mensagem canalizada autêntica, ela reconhece o nosso valor. Nenhum deles que nos assistem nos vê inferior. É verdade. Ou nos vê com desprezo, ou vem aqui para nos acusar, ou vem aqui dizer o que nós temos que fazer. Mas reconhecer que nós temos possibilidade de resgatar, de retomar e de crescimento. E a mensagem falsa traz exatamente o que o próprio ser humano faz. Ela acusa, ela censura, ela vem trazer alguma coisa que, olha, vocês vão enfrentar isso, enfrentar aquilo. E uma mensagem verdadeira não diz nada disso. Não tem nada de previsões, né, que preocupem ou causem medo, ou preocupação, ou insegurança. Uma mensagem que é divulgada como uma canalização pode ser o resultado de uma visão pessoal de quem diz ter canalizado? Com certeza. O que tem se visto muito por aí, as pessoas falando delas mesmas, ou dos seus próprios traumas. Então, tem gente que diz que é uma canalização, quando você escuta o que está sendo dito, ela está dizendo o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente, e traduzindo seus traumas. Porque quem passa uma canalização em tom de medo, insegurança, ameaça, é porque está vivendo isso, faz parte disso, e foi produzida a sua realidade em torno disso. E aí não é uma canalização, a pessoa está falando dela mesma, né? O achismo pessoal, né? E pior, não é nem o achismo, porque o achismo ainda tem uma possibilidade de ser sim ou não, né? É uma opinião falsa sobre, né, algo que de fato não existe, atribuindo isso, inclusive, a seres que jamais vão se manifestar dessa forma. Verdade. E eles mesmos advertiram nós várias vezes dessa possibilidade, sim. De pessoas falarem de si mesmos, falarem da sua realidade, do seu fracasso, dos seus problemas, dos seus medos, e assinar isso como se fosse uma canalização, e dar nome para ela, ou origem dela, ou autoria dela, por um ser que jamais vai se manifestar desse jeito, ou nunca o fez. E eu nem vou entrar no mérito aqui do charlatanismo, do engano. Essa semana eu recebi um convite, olha só, essa semana eu recebi um convite para pagar para olhar para o céu. Estão cobrando ingresso para olhar para o céu. É um absurdo, né? R$150 para você olhar para o céu. Né? Então, gente, e teve gente lá sem o menor pudor que confirmou a presença. Você não precisa pagar para olhar para o céu. Você quer fazer uma vigília? Arruma um lugar aberto, com o céu aberto, um dia, senta lá no mato, fica em silêncio, que você vai ver, você nem imagina que você vai, tudo que você pode ver. E tem gente cobrando ingresso para fazer isso. E quando você lê o evento, está cheio de restrição. Inclusive com apelo que a beira a desonestidade, dizendo não, porque
o espaço é de preservação, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, como se você não fosse nenhum ser desse planeta, você fosse uma bactéria que vai poluir o lugar. Mas por que que eles fazem isso? Para ter controle, porque é uma coisa cercada. Agora, você precisa disso? Não precisa. O céu está aí e à sua disposição também. Mas vamos lá. É verdade. Ô, Walter, o significado de uma canalização de verdade depende, então, de certa atenção ou estudo do que ela significa ou não? Sim, você vai entender uma canalização de verdade com a habitualidade. Quanto mais você acompanhar isso, quanto mais você prestar atenção, que aí entra, né, o sentido do estudo, né, do que ela significa. Claro que, de fato, muitas vezes uma canalização pode não ser exatamente, né, inspiradora para uma parte, mas quanto mais você se habituar a acompanhar isso, também tire aquele ponto intelectualoide e arrogante próprio do ser humano, que, elas são todas iguais, sempre falam a mesma coisa. Não. Primeiro, que não são sempre iguais. E segundo, que se elas repetem sempre a mesma coisa, é porque o ser humano não aprendeu ainda. E existe uma máxima humana que diz: o aprendizado acontece pela repetição. Então, quem quer realmente exercer uma transformação pessoal, né, preste atenção. Crie o hábito de lê-las ou ouvi-las, que algumas agora estão em áudio também, à disposição, né, nos sistemas aí de divulgação, tipo o YouTube. Então, tem muita coisa sendo dita, tem muita coisa sendo escrita, e a habitualidade de acompanhar isso vai te fazer aproveitar isso da melhor forma possível e mais, você entender a origem do que você está recebendo. Se ela é honesta ou, né, verdadeira e que realmente é, né, a mensagem de quem quer compartilhar uma verdadeira transformação conosco aqui. Walter, por que essas mensagens não são distribuídas nas mídias para o mundo inteiro as receber? Porque elas são dominadas pela escuridão. Então, de forma nenhuma, as mídias vão permitir, as mídias que estão aí. Então, logo seja saneada essa parte, porque é uma das partes, né, do grande storm do planeta, né, e isso vai ser, inclusive, a mídia será um ponto muito importante de revelação e de divulgação. Mas hoje, da forma que está aí, é o contrário, né, é o contrário, o trabalho é inverso. Não é para você se construir, é para você, se for para manter você vivo, é para te usar. Se não, é para te simplesmente eliminar. E hoje, infelizmente, eu venho trazer, né, uma notícia que eu vou voltar a falar dela, tem que ser muito discreto nisso, mas aquela ideia, né, de que alguns estão a mais aqui, ela está se concretizando no pior dos sentidos. A gente lutou tanto para que isso não fosse verdade, para que não acontecesse, mas existe um grupo enorme que voluntariamente está participando disso. E aí, acabou minha luz, desculpa, isso parece que faz parte da produção, vamos lá. E, então, infelizmente, né, isso se torna um fato. E quem contribui muito para que isso seja uma realidade é a mídia que está aí, né? Então, um grupo realmente grande vai viajar, né, vai sair, porque a gente tem que falar tudo assim bem, né? Porque se falar a real, a gente sabe que não é aceito, não aceito pelo sistema, não por quem nos escuta. Sim. E, diante disso, quem contribui para isso, que deveria contribuir para o nosso crescimento, para a nossa transformação, é ainda o sistema de comunicação, que precisa ser, né, saneado, precisa ser, né, substituído por, né, um sistema limpo, né, honesto e claro, que ajude as pessoas e não faça o contrário. Vou fazer a última pergunta, Walter. Tem um monte de pergunta aqui que eu não consegui fazer, mas a gente pode fazer isso no próximo programa, né? Com mais essas perguntas aqui.
Concluindo, mesmo no ambiente que divulgam a transição planetária, existem pessoas, digamos aí, equivocadas ou não? Sim, como eu já expliquei, assim, no âmbito geral do que a gente falou hoje, existem pessoas equivocadas, existem pessoas de má fé, existem pessoas que estão usando isso para mercantilizar o assunto, Uhum. né? Então, isso precisa ter cuidado, tá? No campo da consciência, não se compra consciência de jeito nenhum, tá? Então, toda paga em relação a isso, ok. Se a pessoa quer participar de alguma coisa, um evento que tenha que contribuir, porque tem um custo, tem coisa aí, isso é outra coisa. Ou a pessoa quer fazer algum tipo de cursos referente a, né, algum assunto para se esclarecer, isso é outra coisa. Agora, aquelas coisas que a gente vê, evidentemente, né, que se repete, né, num ciclo mercantilista, né, onde tudo é resultado, né, de manter uma sistemática, e isso precisa ser visto, né, se é necessário, se é não, se é conveniente ou não, porque o ser humano, ele é um ser, né, que foi criado a ser independente. E para essa independência, né, você não precisa, né, comprar nada, né, e também, além disso, tem, muitas vezes, né, a má intenção. E não pensem que no mundo das consciências e das mensagens galácticas não tem os infiltrados do lado, né, oposto, fazendo um destrabalho. Né, muitas vezes com carinha de cordeiro, na verdade tem a pele do lobo. Então, cuidem disso, prestem atenção, escolham bem aquilo que vocês estão escutando, que vocês estão aproveitando, né, porque uma da base de tudo, né, do ser humano, além do respeito, é a honestidade. Isso aí. E quando a gente fala de honestidade, não é honestidade de você cumprir a palavra com seu semelhante, é com você também, Sem né? dúvida. A honestidade consigo mesmo. Que é mais Porque importante, né? essa honestidade consigo mesmo faz você entrar nos campos de abertura da sua consciência e de uma verdadeira conexão. Sem isso, né, a escuridão está aí, a escuridão que é as trevas, né, e aí são os caminhos que prendem, né, o ser humano aí na jornada da sua existência, que agora está na hora de se libertar definitivamente. Isso É aí. isso. Eu queria agradecer a Walter por mais essa aula maravilhosa. Eu queria que ele deixasse uma mensagem final, né, sobre essa pauta maravilhosa que ele fez com a gente aqui. Eu estou aqui bebendo dos conhecimentos do nosso querido doutor Walter. Hein? Gratidão a você, Gratidão, Walter. Ângelo, ou Eu que Cris de agradeço. Pascoal. Walter Treves. Gratidão, equipe da TV Galáctica, ao pessoal que esteve aqui ao vivo, o pessoal que ainda vai nos assistir. Né? Gratidão a todos os nossos queridos irmãos que canalizam essas mensagens, porque graças a eles que hoje a gente pode falar e também pode crescer e também pode se construir. Então, eu tenho uma enorme gratidão a eles, porque é um trabalho maravilhoso, é um trabalho com significado importante, porque quem consegue uma canalização sincera e honesta, é porque realmente tem algo, né, de uma conexão maior, que nós estamos aí nessa busca também, e deixar meu fraterno abraço a todos aqui, e até a sexta que vem, com mais um tema aqui no programa Ponto Zero, para dividir com vocês. Gratidão a todos e até lá. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero. Até a próxima sexta. Beijo para vocês, pessoal. Até mais, Walter. Gratidão, gratidão. Até.